Aleluia. Está terminando. Já já vocês se livram de mim. Que bom tê-los por esses dias, viu? Guardo boas lembranças do ano passado lá na Serra, com as igrejas do interior. Eu disse para eles que o risco era eu gostar e voltar. Então, já voltei. Tenho me sentido muito amado por vocês. Muitas expressões de carinho sincero, de amor. Volto para a Bahia com o coração cheio de amor e carinho por vocês também. O presbitério de vocês estará conosco em outubro. Esteja orando por isso. Tem sido uma comunhão muito graciosa, muito rica. E queremos valorizar. O Senhor nos dê graça para seguirmos nos aproximando cada vez mais. Graças a Deus. Amados, uma das coisas que eu creio de todo o meu coração é que Deus se esforça para nos convencer da necessidade de sermos humildes. Na cabeça de alguns, há uma diferença entre ser humilde e ser humilhado. E isso é um sofisma. Um sofisma que eu carreguei comigo por muitos anos. Eu dizia assim: o Senhor quer que sejamos humildes, mas não humilhados. Eu entendia que ser humilde era se contentar com pouca coisa, não ser exigente. Não ser exigente, comer qualquer comida, dormir em qualquer cama, vestir qualquer roupa. Isso seria ser humilde. Mas se alguém tentasse me humilhar, aí era diferente. Mas na verdade não há diferença, amados. A evidência maior de que alguém é humilde é quando ele sofre uma humilhação e fica tranquilo. Não reivindica, não puxa as credenciais, não exige reconhecimento. Jesus foi assim. Uma das evidências maiores desse comportamento do Senhor, já feito homem, não poderia haver maior humilhação do que Deus se fazer homem, Deus se vestir da nossa humanidade e permanecer assim por toda a eternidade. Hoje lá, sentado à direita de Deus, não está o Verbo eterno em espírito como Deus é. Deus é espírito, mas Jesus é corpo. Deus não tem uma forma visível, Jesus tem. Há um homem assentado à direita de Deus. Não poderia haver maior humilhação do que isto. Mas ainda assim, já esvaziado de toda a sua glória, na condição de homem, Jesus seguiu se humilhando. Aquela passagem de João 13, para mim é uma das maiores evidências, como dizia, dessa atitude do Senhor de auto-humilhar-se, servindo-nos de exemplo. Aqueles que não se exercitam em se auto-humilhar, mas anelam ver o Senhor, estejam certos que o Senhor se incumbirá de humilhá-los. Deus não trata com homens inteiros. Não há espaço na casa do Pai para homens orgulhosos. Homens, eu falo de maneira geral, pessoas orgulhosas, homens ou mulheres. Há que parecer com o Cordeiro. Em João 13, a partir do verso 1 está escrito assim: Ora, antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Eu quero me deter aqui um instante antes de seguir. Percebam essa frase. Sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos. O destino dos céus e da terra estavam confiados às mãos de Jesus. Nessa hora, amados, Jesus não fez o que qualquer humano faria. Quando qualquer pessoa é designada para uma missão muito importante, ou para uma função muito importante, para uma tarefa muito importante, a primeira coisa que se busca é se ele tem as credenciais, se ele está qualificado para isto. Puxa-se o currículo para ver se o tal está qualificado. Mas Jesus não fez isso. Jesus não puxou o seu currículo de Verbo eterno, Criador de todas as coisas. Jesus não se apresentou como Deus Todo-Poderoso. Ao saber que todas as coisas lhe estavam confiadas pelo Pai, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Quando Jesus, usando aqui a nossa linguagem popular, quando a ficha caiu de uma vez, estava chegando a sua hora, aquilo iria acontecer mesmo. Ele se humilhou mais. As grandes tarefas que o céu nos confia, amados, depende do quanto nos esvaziamos e nos humilhamos. A grandeza daquilo que nos será confiado é proporcional o quanto nos esvaziamos. Deus confiou o destino eterno dos céus e da terra às mãos de um homem capaz de lavar os pés aos seus amigos e aos seus inimigos, porque Judas estava ali. E o diabo já havia posto no coração de Judas que traísse a Jesus. E Jesus sabia que Judas era diabo, como ele próprio disse: não vos tenho escolhido eu a 12, mas um dentre vós é diabo. Jesus se prostrou e lavou os pés a um homem que estava cheio de malignidade e disposto a traí-lo. Mas ele não considerou que era ofensivo demais para si. Conta alguns que esta tarefa de lavar os pés era confiada a um tipo de escravo bem incompetente. Os romanos eram senhores do mundo e eles tinham escravos de diversos escalões. Os gregos eram muito cultos, mas Grécia estava subjugada ao poder de Roma. Então os gregos, muitos deles eram pedagogos, eram professores dos filhos dos romanos, mas eram escravos. Havia escravos que cuidavam das ovelhas, outros que preparavam a comida, outros que cuidavam dos cavalos, outros que fabricavam espadas. Mas aquele escravo incompetente, o escravo mais incapaz, o escravo burro, que não sabia fazer nada, a esse era confiada a tarefa de lavar os pés aos visitantes que entravam em uma casa. Jesus se pôs nesse lugar. Era o Criador dos céus, mas se dispôs a lavar os pés aos seus amigos. Como é tolo quando o homem quer se afirmar nos títulos que tem.
nos recursos que acha que possui. Como é loucura confiar na sua própria capacidade. Como é insensato evocar seu currículo para querer servir a Deus. Deus precisa de homens e mulheres que se humilhem, que se esvaziem, que não se sintam envergonhados de lavar os pés aos seus irmãos. Eu falei aqui ontem como eu fui presidente da mocidade, no ambiente onde eu, por muitos anos, reuni, servir a Deus. E durante as eleições para eleger o presidente da mocidade, porque isso era eleição mesmo, era no voto, alguém se candidatou, mas o máximo que ele conseguiu foi ser eleito para ser porteiro. E ele ficou muito chateado. E disse assim: se eu não posso ser tubarão, sardinha eu não quero ser. Ou eu sou grande, ou eu não faço nada. Ou eu sou importante, ou me dão uma tarefa à altura da minha capacidade, ou eu não faço nada. Estes são inúteis para Deus. Estes não estão habilitados para servir a Deus. E a estes, Deus não confiará nada de relevante. Há um episódio que sempre me anima. Às vezes eu dou risada sozinho lendo esse texto. Várias vezes eu faço isso. Eu queria considerar a relação de Paulo com Timóteo e com um santo muito querido chamado Epafrodito. Paulo está escrevendo uma carta aos Filipenses. Mas Paulo não está escrevendo sozinho. Algumas das cartas de Paulo ele só fez assinar. Alguém escreveu para ele. E no caso da carta aos Filipenses, quem estava escrevendo com Paulo era Timóteo. Porque Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, e segue a carta. Só que no capítulo 2, verso 19, Paulo diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Eu fico imaginando a cena, Timóteo escrevendo, ele para aqui e diz: Paulo, peraí, peraí. Menos. Que isso, Paulo? Como assim não tem ninguém? Mas, Timóteo, a carta é minha, escreve. Mas, Paulo, você me constrange. Timóteo, sou eu que está dizendo, a carta é minha, escreve. Tá bom. Aí Paulo segue. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Aí Timóteo talvez hesita e diz: Paulo, peraí, eu conheço tanta gente que busca, Timóteo, é minha avaliação daqueles que andam comigo. Escreve o que eu estou dizendo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Ou seja, Timóteo é o homem que eu quero enviar. É que tem um perfil perfeito para isso aí. É o homem que eu confio, é ele que eu quero enviar. Aí no verso 25 ele diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós a Epafrodito. Eu quero mandar Timóteo. Timóteo não pode. Estou mandando Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, e etc. Só que, amados, nessa própria carta fica muito indicado que Epafrodito era o mensageiro entre Paulo e os filipenses. Ele trazia o socorro dos filipenses a Paulo. Ele levava as mensagens de Paulo aos filipenses.
Eu fico imaginando Epafrodito lendo essa carta para os filipenses. Ele ia levar e possivelmente ele iria ler. E diz: irmãos, era Timóteo, mas só vim eu. Não me parece que Epafrodito se ofendesse com isso. Paulo demonstrou não ter nenhum cuidado com isso. Eu fico pensando assim, ou Paulo era muito tonto, ou os homens que andavam com ele eram de uma estirpe que nós não conhecemos. Não eram homens melindrosos, não estavam querendo se afirmar, não buscavam espaço, não desejavam reconhecimento, eram servos. Se reconhece a outro, que bom. Se eu sou preterido, que seja assim. Irmãos, fujamos da armadilha de querer nos afirmar. Jesus disse: a minha honra há quem busque. A nossa honra há quem busque, amados. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Deus registra, Deus sabe. E eu pergunto, não é suficiente para você que Deus saiba? Não lhe basta que Deus registre? É necessário que os homens lhe aplaudam e digam quão valoroso você é? Deixa a carteira guardada. Deixa o currículo enroladinho guardado em casa. Se apresente como servo. Em Lucas 12, de 35 a 37, outra vez revela um aspecto de Jesus que tantas vezes me constrangeu. Não poucas vezes, lendo este texto, eu tenho chorado diante do Senhor e falado: Jesus, não faça assim comigo, não. Não precisas fazer assim. Está escrito assim no verso 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o maior dos conquistadores, é o Deus eterno, é o Pai da eternidade. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Mas esse Senhor, amados, quando for receber os seus servos fiéis, ele vai cingir-se, ele vai dar-lhes lugar à mesa e ele os servirá. Lhes digo a verdade, eu sinto tanta vergonha quando penso nisso. E algumas vezes orei com sinceridade: Jesus, não faça isso comigo, não precisa fazer isso. Mas ele é o servo de Deus. Isaías o apresenta como servo. Como é feio quando nos recusamos a servir. Como agride a Deus quando nos recusamos a sermos servos, não só no que faz, mas na atitude de coração, de se reconhecer como servo, de saber que não há lugar melhor do que este para nós, não merecemos nada que não seja um lugar de servo. E tudo o que temos ou somos nos foi dado, nos foi confiado. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 4, versos 6 e 7, ele diz: nada tendes que não tenhas recebido. E se o recebesses, por que estáis ensoberbecidos, como se não o tivera recebido? Ou seja, vocês não conquistaram nada. Não há mérito. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo recebemos de suas mãos. Onde o lugar da soberba? Em que eu tenho que me afirmar como sendo alguma coisa?
me foi dado, eu só recebi. A casa de Deus precisa ser uma casa de servos, humildes, humilhados, que não disputam espaço, que não buscam reconhecimento, que servem em silêncio, sabendo que há um nos céus que registra, que vê e retribuirá segundo as obras de cada um. Amados, tem que ser suficiente para nós que Deus vê, que Deus sabe, que Deus registra e que Ele é quem recompensará. Ainda sobre Jesus, quando Jesus foi ao Getsemane e a sua alma estava angustiada até a morte, em suas próprias palavras, e ele pede ajuda aos discípulos, aos homens que sempre se refugiaram nele, aqueles a que ele sempre socorreu, naquela hora de aflição que os discípulos não conseguiam discernir o que estava acontecendo. Eles não entendiam a gravidade daquela hora e por isso dormiam. Jesus procurou esses homens fracos e disse: fiquem comigo e vigiem. A minha alma está angustiada até a morte. Estejam do meu lado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: me ajudem. Estejam comigo. Na madrugada dessa noite, Judas aparece com os anciãos, sacerdotes e a guarda do templo para prender a Jesus. Irmãos, pensemos um pouco nesse episódio. Jesus já havia dito que dos 12, um era diabo e era Judas. Em João 13 já lemos que o diabo já tinha enchido o coração de Judas para atrair a Jesus. Mas Jesus lavou os pés a Judas. Jesus repartiu a ceia com Judas. Ele deu do pão e do cálice. E ele disse naquela hora: um dentre vós me trairá. Depois Judas se levanta e ele diz: o que tem de se fazer, faze-o depressa. Jesus sabia o que estava acontecendo. Antes de ir ao Getsemane, Jesus ora ao Pai e ele diz: dos que me destes, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ainda não tinha se concretizado. Judas ainda não tinha se suicidado. Mas Jesus já havia dito: se perdeu o filho da perdição. Não havia recurso para salvar Judas, para resgatar Judas. Mas lá em Getsemane, quando ele se aproxima, Jesus diz: a que viestes, amigo? Amados, uma das maiores expressões de humildade é não permitir que seu coração se contamine com traições, com injustiças, com deslealdades, com ingratidões. Não se contaminar. E quando oferecemos amor, apreço e até perdão para estes que nos ferem, que nos ofendem, que nos decepcionam, não é só para salvá-los, é para preservar a nós mesmos santos e irrepreensíveis. Jesus não chamou Judas de amigo na esperança de salvá-lo, porque ele já havia dito: se perdeu. Jesus o chamou de amigo porque Jesus precisava manter-se puro e santo em tudo. No coração do Cordeiro não podia haver espaço para animosidade, nem para ira ou indignações. Quando nos ofenderem, a nossa mão tem que ser estendida pelo ofensor e por nós mesmos. Nos manter puros. É impossível fazê-lo se não estivermos esvaziados de nós mesmos. É impossível fazê-lo se nos consideramos importantes. É impossível fazê-lo se acharmos que merecemos qualquer coisa. Mas, amados,
Nosso coração é lugar onde Jesus quer estar sentado e ser adorado. E nós não podemos contaminá-lo por nada. O perdão, o amor verdadeiro, a amizade, aqueles que nos ofenderam, que nos traíram, que foram desleais, que foram ingratos e injustos conosco, é por causa deles, mas é por nós também. Para que nos mantenhamos puros, santos e irrepreensíveis, como o Cordeiro de Deus. Esse é seu esforço, amados. Vamos encerrar lendo Judas, versos 24 e 25. Aqui está o desejo do Senhor. Essa palavra é uma das promessas que enche meu coração de esperança e confiança que chegaremos lá naquele dia, assim como ele diz aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados, aleluia, diante da sua glória, vos apresentar com alegria, imaculados, diante da sua glória. Jesus terá alegria em nos apresentar imaculados. Nós precisamos cooperar com o seu trabalho, esvaziando-nos, humilhando-nos. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. A Ele glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ele é digno que nos humilhemos para que Ele seja exaltado. A Ele a glória e a Ele a honra. Bendito seja o Senhor. Convivendo um pouquinho com Evangivaldo, em casa a gente fica à vontade, mas eu quero dizer que tenho percebido que a sua palavra é o que ele realmente busca viver. E creio que esta é a verdadeira autoridade que ele tem de poder falar isso para conosco. Eu sou grato e espero estar representando todos vocês. Amém? Obrigado, Vanginho, por todo o teu carinho. Recebe o nosso carinho. Aleluia.